Olá pessoal, bom dia a todos. Nós vamos iniciar hoje, nesse sábado, a nossa aula de número 33 do curso auxiliar administrativo com secretariado. E na aula de hoje nós vamos falar sobre, é uma aula bem extensa, vai ser dividida em partes. Vamos falar hoje sobre o INSS. Porém, nessa aula também tem outros temas que serão abordados, porém, como eu falei para vocês, como é um conteúdo bem extenso, a gente vai dividir ela em partes. Então a gente inicia hoje, provavelmente terminaremos esse conteúdo da apostila na aula do sábado seguinte, ok? Então deixa eu compartilhar aqui a nossa apresentação aqui do PowerPoint aqui com vocês. Bom, ok, acho que todos estão acompanhando a partir de agora aqui o slide que foi preparado para a nossa aula de hoje. Eu vou jogar aqui na tela inteira para que a gente possa estar iniciando, certo? Bom, então como eu já havia dito para vocês, a aula nossa de hoje vai abordar a nossa aula 33 do nosso curso, e os temas serão INSS, Imposto de Renda Retido na Fonte e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Tá? Nós vamos levar em conta e vamos apresentar para vocês as mudanças que aconteceram após a reforma previdenciária. Tá? Então tudo isso vai ser apresentado para vocês. Primeiro, o nosso tema de hoje vai começar com o INSS. Então, como ele é bem extenso, nós vamos trabalhar sobre o INSS hoje, e na semana que vem provavelmente a gente finaliza esse conteúdo falando sobre o IRRF, que é o Imposto de Renda Retido na Fonte, e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Ok? Bom, pessoal, primeiramente, vamos deixar bem claro, explicar qual é o significado da sigla INSS. Vocês ouvem com frequência, a gente acompanha noticiários na TV, porém acho que nem todos sabem o significado. Então, o INSS significa Instituto Nacional de Seguridade Social. Tá? Instituto Nacional de Seguridade Social. E esse instituto, o INSS, ele possibilita aos trabalhadores que contribuem, quando eu falo trabalhadores, tá, quero corrigir aqui, não são apenas os trabalhadores que contribuem que têm esse direito. Outros profissionais que não sejam, que não tenham registro em carteira, mas que pagam de uma outra forma, a sua contribuição com o INSS, também estão incluídos dentro dos benefícios oferecidos pelo programa. Então, o INSS possibilita aos seus contribuintes vários benefícios através de uma contribuição que é feita mensalmente mediante desconto em folha de pagamento. Tá? Então, para os trabalhadores que têm registro em carteira, existe uma contribuição onde todo mês a empresa já faz esse cálculo, já vem ali no Lerite, e esse valor é pago através das guias específicas para o Instituto Nacional de Seguridade Social. Existe uma alíquota, tá, pessoal? Uma tabela que é utilizada para se calcular qual a contribuição devida ao INSS. Então, existe uma tabela, existem alíquotas, através de percentuais, que vai ser utilizada para poder fazer esse cálculo. Então, ou seja, essa tabela utilizada, então, pode haver assim podem acontecer variações entre os valores pagos entre os contribuintes. Por quê? Tá? Vocês vão entender já já o porquê dessa variação. Quando o trabalhador ele tem uma determinada faixa de renda, eu vou ter que olhar nessa tabela, que daqui a pouco eu vou apresentar para vocês, para poder identificar qual é a alíquota que eu estaria aplicando. Então, existem faixas de renda em que o contribuinte ele se encaixa para que possa ser aplicado, ou seja, para que possa ser calculado o valor devido da sua contribuição perante a alíquota daquela faixa salarial. Então, é claro, se um trabalhador ele tem uma outra faixa salarial,
ele vai ter uma outra alíquota para ser aplicada e que vai definir qual é o valor que ele vai ter que contribuir. Por isso, essa variação, né, das alíquotas variam conforme o salário do trabalhador. Quem ganha um pouco menos paga uma taxa menor, quem ganha valores maiores, consequentemente, vão ter uma alíquota, uma taxa maior para poder calcular esses valores. Ok? Outro detalhe importante, pessoal, quando o trabalhador ele tem mais de um veículo empregatício com registro em carteira, os valores eles são calculados sobre cada uma dessas rendas. Tá? Então, se ele tem 2 vínculos empregatícios, tem profissionais que conseguem ter 2 vínculos empregatícios devido à sua jornada de trabalho, né? Principalmente quem trabalha 12 por 36, então ele pode contribuir, se está registrado em carteira, ele vai contribuir em cima das 2 rendas que ele tem, ok? Outro detalhe importante, né, no pagamento do 13º salário, o cálculo da contribuição do INSS, ele deve ser feito separado. Então pega só o valor que ele vai receber do 13º salário e faz um cálculo separado para definir qual é a contribuição dele referente ao INSS. Ok? Existe também, né, alguns lançamentos trabalhistas, né, que não incidem o INSS, ou seja, existem alguns tipos de verbas onde não deve ser calculado o INSS. Exemplo, aviso prévio indenizado, férias indenizadas na rescisão contratual e outros constantes também na tabela de incidência de encargos que vocês vão acompanhar depois na apostila de vocês, ok? Então existem algumas verbas, tá, que o trabalhador recebe que não incide o cálculo do INSS, ok? O primeiro exemplo aqui, uma primeira visão, aviso prévio indenizado, férias indenizadas na rescisão contratual e outros constantes na tabela, que a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente, ok? Então ficou claro essa parte inicial aí, do que se trata o INSS, qual é o seu significado, o significado dessa sigla, o que ele traz como para, né, os contribuintes. Ficou bem claro, pessoal? Então, INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social. Tá? E através do INSS, né, o trabalhador ele contribui mensalmente, de acordo com uma tabela que a gente vai ver lá na frente, para que ele possa ter direito a alguns benefícios previdenciários. A gente vai destacar benefício por benefício aí na sequência, ok? Então, ou seja, o INSS ele oferece condições para que o contribuinte ele possa, diante de uma necessidade, ter um amparo, né, da Seguridade Social. Beleza? Ok? Vamos continuar então? Então vamos lá. Bom, nesse slide que eu estou apresentando, que eu estou mostrando para vocês, nós temos aí a tabela do INSS para o empregado doméstico e trabalhador avulso aqui do ano 2020, tá? Essa tabela ela teve uma alteração, tá? Na questão das faixas, nas alíquotas, né, aplicadas para o cálculo do valor do INSS. Então, por exemplo, nós temos lá a primeira coluna que traz as faixas de salário de contribuição e na coluna da direita qual é a alíquota que será aplicada. Ok? Então, fica de uma forma bem clara, fácil identificar isso. Trabalhadores, tá, que tem renda até R$ 1.045, a alíquota que vai ser utilizada para definir qual a contribuição dele referente ao INSS é de 7,5%. Para quem ganha de R$ 1.045,01 a R$ 2.089,60, a alíquota ela sobe um pouco, ela vai para 9%. A renda é maior, então a alíquota que será calculada também é maior. Para aqueles que têm a faixa salarial de R$ 2.089,61 até R$ 3.134,40, a alíquota é de 12%. Então também sobe um pouquinho mais. E aí, a última faixa, que é a faixa de renda de R$ 3.134,41 até R$ 6.101,06, a alíquota utilizada para essa faixa salarial é de 14%.
Então, a contribuição dele para o INSS será de 14%, ok? Então, essa tabela, que nesse exercício de 2020, ela será utilizada para poder fazer esse cálculo da contribuição do INSS do trabalhador, ok? Então, é ela que vai servir como base, é ela que serve como referência para nós, ok? Então, anotem essa tabelinha de forma clara, sem cometer nenhum tipo de equívoco, nenhum erro, para não comprometer os seus cálculos, né, quando você for realizar, né, na prática o cálculo da contribuição do INSS do trabalhador, ok? Beleza? Quem, por algum motivo, anotou, guardou e perdeu essa tabelinha, você pode consultar no próprio site do INSS, né, tabela para cálculo do INSS do trabalhador. E aí você vai conseguir ter acesso, ok? Essa tabela tem uma mudança a cada ano, né? Conforme tem a mudança no aumento do salário, na renda do trabalhador, também essas faixas de salário elas podem ser alteradas. Então, todo ano o governo ele vai lançar uma tabela de contribuição do INSS com cada faixa de salário e suas alíquotas respectivas. Tudo bem? Tranquilo até aí, pessoal? Então vamos continuar. Bom, a partir do momento que você é contribuinte, você tem direito a alguns benefícios. Então a Previdência Social, ela oferece vários benefícios para o segurado. O primeiro deles que a gente vai falar agora, aposentadoria por idade, para quem trabalha na cidade, é chamada aposentadoria urbana. Tá? Quem tem direito a esse benefício? Todo trabalhador, pessoal, que comprovar com as mudanças aí na reforma da Previdência, todo trabalhador que comprovar no mínimo 180 contribuições, além de ter idade mínima de 65 anos para homem ou 60 anos no caso de mulher. Tá? Então vejam bem, para que o trabalhador tenha direito à aposentadoria por idade, esse trabalhador que trabalhou sempre na cidade, tá? Ele tem que comprovar, no mínimo, 180 meses de contribuição, tá? 180 meses de contribuição previdenciária, além também de ter idade mínima, em caso de homem, 65 anos e mulher, 60 anos. Ficou bem claro, pessoal? Então não basta apenas ter uma forma de comprovar, ou seja, só a contribuição por 180 meses. Ele tem que ter a contribuição e também a idade mínima, 65 anos para homem, 60 anos para mulher. Certo? Aí depois também nós temos, né, um outro benefício que é oferecido ao contribuinte, ao segurado, né, que é a aposentadoria por idade rural. Para quem trabalha como agricultor familiar, pescador artesanal, para o indígena, enfim, ele se enquadra nessa aposentadoria. Então ele é o benefício que é devido àquele cidadão que realmente ele comprova também contribuição mínima de 180 meses, trabalhados na atividade rural, tá? Além da idade mínima de 60 anos para homem e 55 para mulher. Então percebam que na aposentadoria por idade rural, tá? A questão de comprovar no mínimo 180 meses é o mesmo para quem trabalha na cidade, porém, na questão da idade, existe uma redução aí de 5 anos. Homens têm que comprovar idade mínima de 60 e mulheres 55 anos. Por que essa redução? Né? Por que eles têm essa diferença na questão da comprovação da idade? Provavelmente, tá? Pela questão de ser um trabalho muito mais desgastante para o profissional, ficar exposto muitas horas ao sol, à chuva, a agentes provavelmente ali químicos que são utilizados, por exemplo, para quem trabalha na agricultura, enfim. Então, subentende-se, né, que é uma atividade onde o trabalhador ele tem um desgaste maior do que aquele que atua dentro da área urbana, certo? Então, essa pequena diferença. Então, falamos sobre dois benefícios aí, aposentadoria por idade urbana e aposentadoria por idade rural. Na sequência, nós temos aí a aposentadoria também por invalidez. Talvez
vocês não têm ainda ouvido falar, mas era uma aposentadoria há muitos anos atrás muito comum, tá? Onde teria direito o trabalhador que por algum motivo, ou assim, algum tipo de acidente, por algum tipo de... ele foi acometido por algum tipo de doença que deixou incapaz de exercer aquela atividade laborativa, tá? Então a aposentadoria por invalidez é um benefício que o INSS vai pagar ao trabalhador permanentemente incapaz de exercer a sua atividade laborativa. E detalhe, hoje com as mudanças, né, com muitas coisas que vêm ocorrendo na questão do INSS, é aquele também trabalhador que não pode ser reabilitado em outra profissão, de acordo com a avaliação e perícia médica do INSS. Então, quer dizer, hoje o INSS também tem procurado realmente verificar todas as situações e condições, se realmente aquele trabalhador não pode exercer aquela atividade laborativa que é da carteira profissional dele, mas se há possibilidade de fazer uma reabilitação desse trabalhador para uma outra função, o INSS vai preparar, vai providenciar e retorná-lo posteriormente para o mercado de trabalho, ok? E é uma forma, né, do INSS tentar minimizar, né, o impacto que vem sofrendo constantemente no rombo da aposentadoria. Então, se tem um trabalhador que, por algum motivo, ele não tem condições de exercer a sua profissão laborativa, que ele vem exercendo há anos, porém, ele pode ser reabilitado para uma outra função, o INSS vai falar, não, eu retorno ele para o mercado de trabalho, é melhor do que eu ficar pagando pelo resto da vida dele a aposentadoria para ele, certo? Então, na questão da aposentadoria por invalidez, antigamente era muito comum, surgiam muitas aposentadorias por invalidez, hoje não, o INSS vem fechando esse cerco, analisando muito essa questão e realmente oferecendo benefício para que realmente não tem como voltar em nenhuma outra atividade laborativa, ok? Essa aposentadoria por invalidez é pago enquanto persistir a invalidez. Então, assim, se ele está inválido agora, conseguiu a aposentadoria e por algum motivo, numa perícia, porque de tempo em tempo passa por perícias, esse segurado, ele for reavaliado pelo INSS e aí for identificado pelos peritos médicos que ele tem condições de voltar, o benefício ele poderá ser, ou poderá não, ele será cessado, tá? Inicialmente o cidadão vai requerer um auxílio-doença. Então, de imediato, quando isso se fizer necessário, o que vai ser feito? Vai ser liberado para ele, primeiramente, um auxílio-doença. E aí sim, posteriormente, depois de todas as tentativas, análises, perícias necessárias, se realmente perceber que ele não tem como ser readaptado para uma outra função, aí é concedida a aposentadoria por invalidez, ok? Caso a perícia médica constate incapacidade permanente para o trabalho, né, sem nenhuma possibilidade de reabilitação para outra função. Aí a aposentadoria vai ser indicada, ou seja, vai ser paga a esse contribuinte. Ok, pessoal? Bem interessante nessa situação, né? Converse com os pais de vocês em casa, se eles conhecem alguém que já foi aposentado em algum tempo por invalidez. Tá? E hoje, veja hoje, tente conhecer, identificar, pesquisa lá na internet, pessoas que tentaram dar entrada na aposentadoria por invalidez. O que aconteceu com eles? O que o governo fez? Tá? Existe uma mudança muito drástica, muito grande isso aí, né? Então, antigamente era facilmente liberada a aposentadoria por invalidez, hoje não. Hoje o governo vem tomando todos os cuidados necessários para ver se realmente esse trabalhador não tem como ser reabilitado para uma outra função. Na sequência vamos falar sobre a aposentadoria por tempo de contribuição. Então, uma aposentadoria que o contribuinte terá direito, no caso, por tempo de contribuição. Então, esse benefício é devido a todo trabalhador que comprovar 35 anos de contribuição, se homem,
e mulheres 30 anos de contribuição. Porém, tem um detalhe importante aí, existe uma mudança, né, na questão da reforma previdenciária, que trouxe 3 regrinhas, tá, para esse tipo de benefício. Por quê? Imagina só, pessoal, um jovem que começou a trabalhar cedo, aos 18 anos de idade. E ele trabalhou 35 anos, né, ininterruptamente, fazendo suas contribuições mensais todo mês. Então, 35 com 18 dá 53, correto? Corrija se eu estiver errado. 35 com 18, 35 com 18, 53, certo? Então, ou seja, com 53 anos de idade, ele tem direito a dar entrada na aposentadoria. Agora, imagine para o INSS pagar dos 53 anos ali, 53, 54, tá? Até o último dia de vida que esse trabalhador ele vem a ter, que esse contribuinte vem a ter. Hoje, cada vez mais, vem crescendo, né, a idade, crescendo puxa, fugiu a palavra agora. Mas assim, perdão, tá, pessoal? Fugiu a palavra agora ideal. Mas assim, cada vez mais as pessoas vêm vivendo mais tempo. Então imagine, se aposentou com 53 anos, tá? Vamos supor que ele vive até os 80. 53 para 80, tem mais quantos anos aí? 27 anos que a Previdência vai ter que pagar o salário dessa pessoa. É muito tempo, né? Principalmente diante, né, do que é alegado, né, pelo INSS e o rombo que existe, né, dentro da Previdência Social. Então, dentro de toda essa situação, dessa análise, foi criada uma regrinha, né, na verdade são 3 regras para esse tipo de benefício, que eu vou explicar para vocês agora. Primeira regra, pessoal, regra 1, 86/96, que é chamada aposentadoria por tempo de contribuição progressiva. Detalhe, nesse caso, não há idade mínima. Outro item, o tempo mínimo de contribuição será de 30 anos para mulher e 35 para homens, até então normal, porque foi a primeira situação que a gente apresentou no início, né? Tranquilo, sem nenhuma dúvida. E aí, terceiro item, tem que a soma da idade mais o tempo de contribuição bater nessa regrinha, 8696. Então, para a mulher, ela tem que atingir os 86 pontos, para homem, 96 pontos. Então, vejam bem, pessoal, olha como é que está a situação dentro dessa regra. Para que o trabalhador ou contribuinte consiga a sua aposentadoria por tempo de contribuição, não basta somente ter, como diz ali de forma clara, a contribuição pelo tempo ininterrupto, por 35 anos, né, ou por 30 anos no caso de mulheres. Ele precisa também somar esse tempo de contribuição, exemplo, o homem 35 anos, com, tá, a idade, para que chegue até os 96 pontos. Então, peraí, 35 anos, e eu tenho que chegar aos 96, quanto tempo de idade eu tenho que ter? 35 de contribuição, 96 os pontos que eu tenho que atingir. Qual é o cálculo aí? Quanto de idade tem que ter esse trabalhador? Já pararam para pensar? Não? Então, olha lá, 35. Se alguém tiver com a calculadora aí, faz junto com a gente. Para 96, quantos anos faltam? 61 anos. Correto? 35 ou mais 61 vai dar 96. Então, esse homem, para ele poder realmente se aposentar, além de ter contribuído lá 35 anos, ele tem que ter 61 de idade. E aí ele vai dar entrada na sua aposentadoria por tempo de contribuição. Certo?
ele vai estar com 61 anos de idade. Lembra, diferente da outra situação, somente 35 anos de contribuição vai dar o quê? 35 com 18, 53, certo? Aqui não, ele vai ter que ter 61 anos de idade, além dos 35 anos de contribuição, certo? No caso da mulher, a mesma situação, porém os pontos são um pouquinho menores. Ela tem que atingir 86 pontos. Então, 30 de contribuição, com mais, para poder atingir os 86 pontos, ela vai ter que estar com quantos anos? 56. Então, são 5 anos a menos. Ela vai ter que contribuir os 30 anos e está com 56 anos de idade. Certo? Ok? Então, essa é a primeira regrinha para a aposentadoria por tempo de contribuição. Ok? Depois tem o quarto item lá, 180 meses efetivamente trabalhados para efeito de carência. Então tem que ter trabalhado lá 180 meses, que é uma carência exigida, né, nessa primeira regra, certo? Aí nós vamos agora para a segunda regra. A segunda regra é a seguinte: 30/35 anos de contribuição, sem a obrigação de atingir a pontuação 86/96, certo? Primeiro requisito, não há idade mínima. Segundo requisito, tem que ter o tempo mínimo de contribuição de 30 anos para as mulheres e 35 anos para os homens. Carência de 180 contribuições mensais. Também tem que ter essa carência de 180 contribuições mensais. E por último, será aplicado o fator previdenciário para cálculo desse benefício. Tá? Então, ou seja, para quem não fizer a pontuação, tá? Não optar pela primeira regra para atingir 86/96, ele pode optar pela segunda regra, que é a de comprovar que, no caso o homem, fez contribuição por 35 anos, no caso da mulher, fez contribuição por 30 anos, tem carência de 180 contribuições mensais, e aí ele vai ser utilizado o fator previdenciário para poder ver quanto ele vai ter direito a essa aposentadoria, que, portanto, pode não ser de 100%. Tá? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E aí a regra 3, que é a última regra, para aposentadoria proporcional. Segurado tem que ter idade mínima de 48 anos, no caso de mulher, e 53 anos o homem. Então, para ter direito à aposentadoria proporcional, no mínimo 48 anos para a mulher, 53 anos para o homem. Tempo total de contribuição tem que ser de 25 anos, tá, para a mulher e de 30 anos para o homem, tá, mais o tempo adicional. Depois eu vou explicar isso com mais calma. Carência também de 180 contribuições mensais e também a aplicação do fator previdenciário. Tá? Então nós temos duas situações aí, que é a regra 2 e a regra 3, que o trabalhador, o contribuinte, ele tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição, porém, ela vai, as duas, né, a regra 2 e a regra 3, ela vai passar pela aplicação do fator previdenciário. Portanto, pode ser que ele tenha direito a uma aposentadoria que não seja 100%, né, de acordo com os valores que ele contribuiu durante esse período. Tá? Depois a gente vai falar um pouquinho mais claro sobre isso, mostrar como é que entra o cálculo do fator previdenciário e assim por diante. Ok? Temos agora na sequência a aposentadoria especial. O que é a aposentadoria especial? É um benefício concedido também ao contribuinte que trabalha exposto a agentes nocivos à sua saúde, como por exemplo, calor em excesso, ruído em excesso, de forma contínua e ininterrupta, né? Em níveis de exposição acima daquilo que é permitido por lei. Tá? No caso da aposentadoria especial, é possível aposentar-se após cumprir 25, 20 ou 15 anos de trabalho, conforme o agente nocivo. Tá? Só que para isso, tá, pessoal, é necessário que ele tenha o tempo de contribuição de 180 meses, tá? Assim como nos outros casos, e tem que o profissional, o engenheiro do trabalho, ele vai fazer um laudo, ele vai fazer uma avaliação
realmente de que aquele local ou aquela atividade, aquela função exercida pelo trabalhador é realmente de exposição a agentes nocivos à saúde, como calor em excesso, ruído em excesso, de forma contínua e ininterrupta. Ok? Certo? Depois da sequência, nós vamos falar sobre benefícios. Falamos até agora sobre as aposentadorias e agora vamos falar sobre benefícios também pagos pelo INSS. Primeiro, auxílio-doença. Esse é um dos benefícios mais comuns, mais requisitados, solicitados, né, ao INSS, que é o auxílio-doença. É um benefício que a Previdência vai pagar para aquele contribuinte que foi acometido por algum tipo de doença e ficou incapaz de desempenhar as suas atividades por um determinado período, tá? Por um determinado tempo. Então, o auxílio-doença é um benefício por incapacidade devido ao segurado do INSS que comprove, através de perícia médica, deixar bem claro, ele vai passar por perícia médica, que não tem condições temporariamente para exercer o trabalho em decorrência de doença ou do acidente que sofreu, tá? Para os trabalhadores com registro em carteira, os primeiros 15 dias são pagos pelo empregador e aí a partir do 16º dia a Previdência Social assume a responsabilidade desses pagamentos. E aí vai estar efetuando o pagamento pelo tempo que for necessário, desde que a perícia continue destacando lá que ele realmente precisa desse benefício. Se a perícia falar que ele está apto para voltar para o trabalho, o benefício é cessado e ele terá que retornar às suas atividades. Ok? Outro benefício muito comum é o auxílio-acidente. Tá? Esse benefício é devido ao trabalhador que sofreu um acidente de trabalho e ficou com sequelas permanentes que reduziram a sua capacidade para aquela função. Então veja bem, o auxílio-acidente não pode ser confundido com o auxílio-doença. Ele é um benefício devido ao trabalhador que sofreu um acidente, tá? Desempenhando as suas atividades, ficou com sequelas permanentes que reduziram a sua capacidade para o trabalho. Vamos pegar um exemplo aí. Trabalhador que trabalha, por exemplo, na área de metalúrgica, indústria metalúrgica, e realizando o trabalho lá, ele se acidentou com uma lixadeira, uma máquina de corte lá, cortando a sua mão. E esse corte, infelizmente, acabou atingindo fugiu agora o nome, né? Ai, caramba, que coisa, fugindo as coisas hoje. A ligação de movimento, né, do seu dedo, né? Fugiu, tá, pessoal? Desculpa mais uma vez. Esse movimento aqui, ó, foi, de certa forma, foi prejudicado. Ele ficou com sequelas. Ele não tem agora, a partir do momento que ele teve esse acidente, passou por um processo de cirurgia, se recuperou, porém ele não conseguiu recuperar totalmente o movimento com todas as forças da sua mão, de todos os seus dedos. Então ele vai ter direito a esse auxílio-acidente, né, de forma permanente aí, devido ao acidente sofrido. Ok? Então esse é o auxílio-acidente. Aí nós temos também, ficou um pouquinho pequeno aqui, mas vai dar para vocês entenderem, benefício também pago de auxílio-reclusão. O que é o auxílio-reclusão? É muito comum, hoje vem sendo muito falado, pessoas que questionam muito. É um benefício que é devido apenas aos dependentes do segurado de baixa renda do INSS, preso em regime fechado durante o período de reclusão e detenção. Então, o segurado não pode estar recebendo nenhum tipo de salário, nem outro benefício do INSS. Então, por algum motivo, aquele segurado, contribuinte com o INSS, que foi preso, está em regime fechado. Então, seus dependentes, caso sejam de baixa renda, eles vão ter direito a receber o auxílio reclusão, que será pago pela Previdência. Ok?
Bom, para que os dependentes tenham direito, tá, a esse benefício, é necessário, né, que a média dos salários de contribuição dos últimos 12 meses anteriores ao momento em que ele foi preso, tá, esteja dentro do limite previsto para a legislação. Caso essa renda do segurado ela esteja acima desse valor, ele não terá direito ao benefício, ou seja, os seus dependentes não terão direito a esse benefício. Tá? Então a gente vai ver uma tabelinha, mais detalhes sobre essa questão aí do auxílio reclusão. Outro benefício, pensão por morte urbana. Benefício destinado aos dependentes, o cônjuge, companheiro, filhos e enteados menores de 21 anos ou inválidos, desde que não tenham se emancipado. Pais, irmãos não emancipados, menores de 21 anos ou inválidos, de beneficiário que era aposentado ou trabalhador que exercia atividade no perímetro urbano. Então, ou seja, a pensão por morte urbana é um benefício que vai ser pago aos dependentes daquela pessoa que era aposentada ou trabalhador que exercia atividade no perímetro urbano, certo? O benefício devido apenas aos dependentes do trabalhador urbano que vier a falecer ou em caso de desaparecimento tiver morte presumida declarada judicialmente também terá direito. Ou seja, o benefício é devido apenas aos dependentes do trabalhador urbano que vier a falecer ou se tenha sumido, foi definido pela justiça, né, declarado lá como morto. E aí ele passa também a ter direito. Para ter direito a esse benefício, tá, pessoal, é necessário comprovar os seguintes requisitos: que o falecido, né, possuía a qualidade segurada do INSS na data do óbito. A duração do benefício pode variar conforme a quantidade de contribuições do falecido, além de outros fatores. E aí tem uma tabelinha também que a gente vai mostrar para vocês. Continuando aí, pensão por morte agora rural. É uma pensão destinada aos dependentes do segurado especial, que é o trabalhador rural, pescador artesanal, índio, que produz em regime de economia familiar sem utilizar de mão de obra salariada permanente. Então, esses se enquadram como segurados especiais. E aí, seus dependentes terão direito à pensão por morte rural. O benefício, tá, pessoal, é devido apenas aos dependentes do trabalhador rural que vier a falecer ou em caso de desaparecimento também tiver sua morte presumida declarada judicialmente como morto. Então ele também passa, os seus dependentes passam a ter direito a esse benefício, também pago pela Previdência Social. Previdência Social. Ok? Bom, a princípio, é isso aí, tá, pessoal? Esses são os benefícios, tá? Dessa primeira parte do conteúdo da nossa aula, tá? Na aula seguinte, a gente vai falar sobre imposto de renda retido na fonte e também sobre o FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, tá? Eu vou mandar para vocês um material extra, que são as tabelinhas aí do INSS 2020, tá? Eu vou mandar em anexo aí, além daquela que está no slide. Vou mandar também o valor referente à questão do... Ai, meu Deus. Da auxílio reclusão, tá? E outras tabelas que se façam necessárias aí para a gente poder ter uma noção aí de como funciona valores e cálculos desses benefícios, ok? Bom, dúvidas, perguntas, postem no grupo. Na apostila de vocês tem atividade, façam a atividade, respondam a atividade, depois me enviem para a correção, para que eu possa dar esse feedback para vocês, ok? Bom, por hoje ficamos por aqui, agradeço aí a atenção de cada um de vocês. Só lembrem, eu finalizo aqui, mas vocês têm atividade agora para fazer, está na apostila de vocês. Então aproveitem, façam a apostila, em seguida eu vou continuar conectado, porém pelo WhatsApp. Não vou ficar aqui no Zoom porque eu encerro a gravação. E aí eu subo esse vídeo para a plataforma para depois liberar no grupo. Então, façam atividade, dúvidas, postem lá que a gente vai estar respondendo, orientando e corrigindo a atividade de vocês, ok? Pessoal, um grande abraço,
um ótimo final de semana e até a próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Bom, então finalizamos aqui, né, essa aula de primeira parte da aula 33, como falei para vocês, uma aula bastante extensa, onde nós falamos sobre todos os benefícios aí previdenciários, né, e na próxima aula a gente vai dar sequência abordando FGTS e Imposto de Renda Retido na Fonte, ok? Pessoal, um grande abraço, se cuidem, cuidem dos seus familiares e semana que vem a gente está de volta. Até mais. Tchau, tchau.